que você faria para salvar um animal de estimação? Nós vamos mostrar a partir de agora a história desse senhor, do seu Pedro Pereira, 81 anos de idade. Mora sozinho, de repente a galinha dele cega caiu na cisterna, num buraco que tem no quintal da casa dele, e ele tentou salvar esse animal. Desceu com uma corda, depois não teve condições, não teve forças. O seu Pedro está até aqui, está acompanhando. Tudo bem com o senhor agora? Tá, tudo bem. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, tudo Esse bem? aqui foi salvo por um milagre, viu, gente? Foi um milagre porque ele passou 8 noites, aliás, 8 dias e 7 noites, sem comida, sem água e passando frio. Foi verdade. Complicado, não foi, Frio seu Pedro? demais lá embaixo. Muito frio. O sol não batia lá, né? Muito seco. Sem água. Água não tinha jeito nenhum. Sem comida. Sem comida. Eu pensava na água, a garrafinha d'água que quebrar é bom demais. Eu pensava assim. Olha, diante de um sofrimento tão grande, ele consegue toda essa energia boa, esse bom humor. Agora, o senhor gritava por socorro e ficava ali pensando na esperança de alguém ouvir? Eu gritava, de minuto em minuto estava gritando. Eu olhava assim para cima, assim, aí via só a abertura lá, né? Aí eu gritava, socorro! É o Pedro que está aqui, eu sou o Pedro! Chama os bombeiros aí para mim, por favor. E ninguém ouvia? Ninguém ouvia, porque é meio afastado, é bem longe, né? Assim, onde eu estava, tinha que passar um pouco para dentro do quintal e tinha um muro, né? Também fechando, né? Aí o povo não ouvia, o povo do outro lado é muito difícil. O senhor caiu lá no dia de São Pedro? Foi, né? Foi, né? Acho que foi mesmo. Se eu não me engano, o seu Pedro foi no dia de São Pedro. Se eu não me engano, foi na quinta-feira. Que foi quinta-feira? Exatamente. O senhor foi salvo por um milagre, né? Pois é, rapaz, esse tempo todo. E o senhor pensava em quê no momento que o senhor estava ali no buraco, gritando por socorro, ninguém conseguia ouvir o senhor? O senhor rezou muito? E demais. Graças a Deus, eu sou devoto a Nossa Senhora, sou devoto a Nossa Senhora Aparecida, eu rezava muito, né? Pedia. Mas esperava que chegasse a hora, né? O Tenente José Rodolfo, do Corpo de Bombeiros, está aqui com a gente. Boa tarde, Tenente, tudo bem? Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Meio-Dia. Pois é, o senhor vai contar daqui a pouquinho como é que foi esse salvamento, porque nós temos uma matéria especial também feita pela Melanie Bessa, que foi lá no começo, lá para contar a história. Porque tem detalhes curiosos nessa reportagem, por conta de 2 crianças, 2 anjos que salvaram a vida do seu Pedro. Inclusive, até você vai ver a coincidência da assinatura dessas meninas. Uma delas chama Letícia dos Anjos. Anjos foi feito para quê, seu Pedro? Para salvar a pessoa, não foi? Foi. Certo? Vamos ver a matéria então? Vamos ver como é que foi essa história. Em 81 anos de vida, seu Pedro ainda não tinha vivido uma experiência tão forte como a da semana passada. Quando eu chegava à noite, eu sentava lá e falava assim, agora vou esperar um pouco. Minha esperança é que se eu gritasse, alguém tinha que aparecer, né? Mas a distância aqui é longe, daqui até no muro ali, do vizinho, é longe, né? De cá não tem ninguém. Aí então por isso que eles não ouviam. Aí mesmo assim, deu certo, eu gritei bastante mesmo. Tudo aconteceu no dia 29 de junho, dia de São Pedro. O aposentado que mora sozinho no setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia, percebeu que uma das galinhas tinha caído na cisterna que está desativada. O idoso decidiu descer com uma corda para resgatar o animal cego. Um buraco de 8 metros de profundidade. Ao segurar Preta, ele percebeu que os braços cansados não tinham força para se erguer. Começou ali um drama que durou 8 dias e 7 noites. Desci na corda, pus lá dentro do tambor e fui tentar subir. Mas aí não deu mais. Os braços começaram a doer porque no descer ali eu forcei muito. Aí foi complicando cada vez mais, complicando. Sentiu fome, sede e frio. No fundo do buraco, todas as sensações ficaram muito mais intensas. Aí dentro não bate sol jeito nenhum. Então estava muito frio. Estava frio demais, não bate sol lá não, frio demais. Dormia um pouquinho, dormia. Lá é o metro quadrado, lá embaixo assim, ó. É muito pequeno o espaço lá. Graças a Deus eu sou claro mesmo, porque eu tinha que manter a calma, já estava apavorado, né? Se eu apavorar aqui, ficar visitado aqui fica pior. Então tem que esperar. A sede era constante. A sede dói mais do que a fome? Muito mais. Demais mesmo. Porque a garganta seca, né? Tudo seca assim, se sente mal mesmo. O senhor não conseguia mais nem gritar?
Não, nem gritar, não conseguia. Também outra coisa que eu ficava com medo é que a água do corpo vai saindo, né? A água da corpo sai, seca, vai ressecando, é aí que é perigoso, tem a morte. Você consegue se imaginar nessa situação? A experiência dos anos trouxe sabedoria. Seu Pedro não desesperou e foi a fé que o manteve de pé. Eu tinha uma força que eu ia subir, né, na corda. Parece que tinha uma força assim, comigo eu ia conseguir. Aí depois desanimava. Não desanimava não, sentava lá e falava, não posso desanimar não. O senhor rezava? Demais, rezava demais. Para quem que o senhor rezava? Eu rezava para Deus, né, para Deus me ajudar, né, Nossa Senhora Aparecida, ajudar para me sair daí. Né? O senhor acha que foi Nossa Senhora que manteve o senhor calmo, colocou o senhor no... Foi a força mesmo de Deus, a força divina mesmo, né? E por essas coincidências que de tão perfeitas chegam a soar divinas, seu Pedro foi resgatado por santos e anjos. 2 crianças que atendem pelos nomes de Maria Clara e Letícia. Eu ouvi ele gritando socorro, aí eu fui e fiquei desesperado, porque ele é o nosso vizinho e ele é muito importante pra gente. Você ficou emocionada? Eu falei com o seu Pedro que ele se acalmasse e ia pro hospital, que lá ele tomaria um soro e ia ficar melhor. Você ouvia ele gritar? Como é que foi? Socorro. Como é que era? Bem baixo e lá dentro do buraco. Aí eu não acreditava que era ele. A minha filha falou assim, mãe, é seu Pedro. Foi na hora que as meninas saíram correndo para pedir socorro. Aí a gente foi na casa do vizinho, aí eu falei para ele, seu Pedro, não se preocupa. Nós fomos na casa do vizinho, que é policial, aí chamou ele, o filho dele veio e pulou o muro, aí o filho dele ficou conversando com ele. Só que Maria Clara e Letícia já estavam no outro muro, e já colocou uma escada e já conseguia ouvir ele lá dentro do buraco. Foi elas que falou para nós, foi elas que descobriu onde ele estava. Não é à toa desses nomes, né? Letícia dos Anjos, Maria Clara dos Santos e a fé, né? Fora de lógica desse senhor, do senhor Pedro. O José Rodolfo, que é o tenente, vai nos explicar agora como foi esse trabalho do Corpo de Bombeiros para salvar o seu Pedro. Sim, Luciana. Nós recebemos a ligação via 193, que o solicitante disse que tinha um senhor preso num buraco. A guarnição, o quanto antes, deslocou para o local e, diante disso, chegando no local, a gente tenta avaliar as condições da vítima, né? E, surpreendentemente, o seu Pedro se encontrava em condições normais, assim, dentro do possível, né? Desses dias todos que ele passou lá. Depois de 8 dias, de 8 dias, ele ainda estava em condições. Não é comum nós encontrarmos pessoas que desçam no buraco e consigam sair. O mais comum é que as pessoas caiam, né? E aí, a gente só colocamos uma escada e ele, por si só, amarramos ele para que não voltasse a cair e ele conseguiu sair. Subiu pela escada. Pela imagem, eu vi lá que tem um pedaço de concreto. O que é aquilo? É a tampa da cisterna? Aquilo lá, olha lá. É uma fez possível da tampa. É a tampa da cisterna. Para colocar a tampa, né? Pesado. Se é isso aí que se cai... Ela fez um quadro igual isso aqui, assim. Aí reparti as tampas, duas folhas, uma de cá ou de cá. Certo. Aí o senhor ficou com medo de cair isso aí? De quê? O senhor ficou com medo de cair? De que negócio cair? Isso. Não, eu vi que ela estava bem firme quando eu disse, estava bem firme. Né? Tenente, o que chama a atenção para esse tanto de tempo, 8 dias sem comida, sem água, a pessoa consegue resistir até quanto tempo? Ela consegue, sem alimento, até mais tempo, né? Mas sem a água, realmente é surpreendente as condições que ele saiu lá de dentro. Nós esperávamos que ele estivesse mais debilitado em função de não ter acesso à água. A falta de água pode matar em quanto tempo? Pode matar, às vezes, a pessoa entra em processo de desidratação, em poucos dias já pode entrar em processo de desidratação. 3, 4 dias. Isso. Ainda mais com 81 anos. É que eu mais pensava, era isso. O senhor mais tinha medo, né? Eu tinha mais medo. Sofreu mais com a sede, né, seu Pedro? Não tem Agora, água. seu Pedro, quero ouvir do Corpo de Bombeiros, qual é a recomendação? Porque a gente sabe, ele tinha essa galinha há 3, 4 anos, tentou salvá-la, ela era cega, mas não é recomendável, né? Para que entre num lugar desse, é muito perigoso, tá aí o resultado, né?
É verdade, e tinha um motivo nobre, né? Eu queria salvar o animal dele, no entanto, o Corpo de Bombeiro recomenda que seja realizada essa atividade só por profissionais habilitados, que tenham conhecimento técnico, tenham equipamentos adequados para fazer essa descida, porque existe um risco envolvido, né? Então, nós pensamos que tem que ser pessoas realmente habilitadas. O seu Pedro pensou que ele conseguiria descer e subir e não teve forças para retornar. Então, realmente existe um perigo em volta disso. Além disso, lá dentro nós temos material orgânico que entra em decomposição. Sim. Ele se salvou, a galinha não, né? Infelizmente. Apesar dela ter sido tirada, né, do buraco, seu Pedro no final, né? Ela não resistiu. Resistiu não. Tá certo. A gente está contando essa história aqui, realmente emocionante, é coisa de Deus, é um milagre. O seu Pedro está aqui vivo, graças a Deus, né? Realmente é uma situação muito difícil. Eu fico até impressionado com essa fé, né, com essa força de vontade dele, sem comer e sem beber água durante tanto tempo. É emocionante mesmo. Agora, seu Pedro tinha um pedido para fazer, né, seu Pedro? Vamos aproveitar o finalzinho da entrevista. O que o senhor precisa ali, que o senhor falava para a gente antes da entrevista? Você fala... Caminhão de terra, é isso? Ah, lá no Entupir aquele buraco, né? Eu vou tapar aquele buraco lá. Então vamos fazer o seguinte, se você é dono de uma construtora, tem um caminhão de terra, a Prefeitura de Aparecida quer ajudar também, vamos tapar esse buraco, vamos encher ele de terra para que não aconteça uma outra tragédia, como a gente percebeu aí. Infelizmente, essa aqui a gente conseguiu salvar. Vamos fazer isso então? Se você puder ajudar com um caminhão de terra, entre em contato com a gente, 32 35 21 11, pode dar o seu recado, a gente vai falar o nome da sua empresa. Quero agradecer ao tenente, né, Luciana? Pelas o Corpo de Bombeiros pelo trabalho, né? Obrigado. Parabéns pelo trabalho. E o Corpo de Bombeiro está à disposição via 193. E também ao seu Pedro Pereira, né? Que ele continue esbanjando tanta fé e bom humor, né, seu Graças Pedro? a Deus, Tudo de bom, parabéns pela força e coragem de... Sofri demais lá, mas... Tá vivo, graças a Deus. Através de vocês, me salvou, né? Obrigado. Tenente um abraço, aqui, ó. Tenente, um abraço ao Corpo de Bombeiros, parabéns pela essa atuação.